Ontem nós fizemos um percurso, né, para localizar um pouco qual que é o objeto da psicologia social, uma das preocupações, né, que essa psicologia tem, né? Hoje nós vamos falar um pouco mais disso, principalmente fazendo um contraponto, viu, Maria Clara? Você que ainda não teve algumas coisas da história da psicologia, eu vou trazer alguns pequenos pontos da história da psicologia para fazer um contraponto com isso que nós vamos ver hoje. Então, porque a psicologia social, ela vai ser essa psicologia preocupada, né, com essa interação do sujeito com o contexto onde ele está inserido. Nós falamos aí que não existe ser humano, né, desconectado de outros. Isso vai ser um ponto também que nós vamos relembrar aqui hoje. Então, como que, de algum modo, a relação com o nosso semelhante. E aí veio o conceito de alteridade, que inclusive nós falamos um pouco dele ontem também, né? Como que a relação que a gente estabelece com o outro, ela nos influencia, né? E trouxe essa pesquisa para vocês com relação às redes sociais no Brasil, né? Como que, de alguma forma, um mundo conectado tem colhido também os efeitos, né, dessa conexão, principalmente pensando que a nossa relação com o outro é constitutiva, não só nossa, mas também do espaço comum que nós dividimos com o outro. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente é forjado pelo contexto social, o contexto social também ele vai se reorganizando, se ressignificando à medida que nós vamos também conectando com ele. E aí dei um exemplo para vocês, né, de como que a gente acaba até mesmo mudando as nossas condutas na expectativa daquilo que o outro pode, em alguma medida, trazer para a gente. Então, quer dizer, essa interação, ela pode ser tão consistente que até mesmo no curso da ação, né, alguma ação que nós vamos exercer, sei lá, uma resposta, um pedido, né, um modo de se apresentar, enfim, a posição do outro, em alguma medida, vai interferir nessa nossa posição, né? E aí, a partir dessa preocupação, né, dessa questão que a psicologia social vai trazer, começamos aí um breve percurso histórico, né? E esse percurso histórico, ele ganhou mais força no vídeo, nós assistimos, Psicologia Social e o Social na Psicologia. Esse é um documentário, um vídeo gravado, feito, né, produzido pelo CRP, Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, né, que vai trazer para a gente inúmeros personagens importantes aí da história da psicologia, como ela foi se desenvolvendo no interior das universidades, a dificuldade que ela teve, né, inclusive em contraposição às outras teorias e, vamos dizer assim, os outros campos da psicologia, que a psicologia, no seu início, ela era muito da psicometria, dos testes e da clínica, né, desse atendimento mais clínico, e por que não dizer elitista, né, psicologia aí, década de 80, 70, era muito elitista. Isso vai mudando, principalmente a partir do processo de redemocratização do Brasil e a inclusão do psicólogo nesse processo, a partir das diversas políticas públicas, uma dessas políticas, o SUS, né? Como eu já disse para vocês, o SUS é o maior empregador de psicólogos do Brasil. Nós vamos ter oportunidade também de falar do SUAS, né? Vamos fazer um evento aí em comemoração ao Dia do Psicólogo, que é dia 27, né, de agosto. Então, assim, essas diversas políticas que foram se organizando a partir desse processo de redemocratização, foi abrindo também o campo de trabalho, de pesquisa, de intervenção, não só das outras teorias que já se consolidavam dentro do espaço da psicologia, mas a própria psicologia social, nesse campo de pesquisa que vai se preocupar nessa conexão. Nesse caminho, né, nós fomos encontrando aí algumas preocupações, né, que atravessaram a psicologia social,
uma delas o nazismo, né, ou, na verdade, as consequências da Segunda Guerra Mundial, né, que não foram poucas, e a psicologia social, em alguma medida, fazendo laço com diversas teorias. Eu citei para vocês o Kurt Lewin, né, que é um autor aí muito citado da psicologia, que vai ter essa teoria pensando a conexão do indivíduo com o contexto onde ele se insere, essa dinâmica, essa interação e o campo psicológico que está vinculado a esse processo social. Tudo isso a gente foi, de alguma forma, falando ontem. Encontramos aí uma pequena crítica, né? Falei para vocês de uma pequena crítica, na verdade, uma grande crítica, que é feita principalmente pela psicanálise aí na década de 60, e aí falei desse movimento, né, que aconteceu na década de 60, que é o Maio de 68, né, que é um movimento político muito puxado aí pelos estudantes universitários, né, pela juventude, né, principalmente francesa, que estava começando a se perguntar, né, o que está acontecendo nesse nosso mundo, a organização política que estava acontecendo, essa polarização que já acontecia entre Estados Unidos e União Soviética, a questão das armas, enfim, o capitalismo, né, ascendente nessas grandes corporações, né, que passaram a ser internacionais, né, elas não estavam no país de origem mais, elas estavam, de alguma forma, exercendo a sua força de mercado também em outros países. Então, se a gente, por exemplo, for pensar, existem uma série de isenções fiscais, né, que acabam trazendo essas empresas para os países, né? Então, para garantir emprego, para garantir, de alguma forma, geração de um mercado ali consumidor que vai ser interessante. Então, isso já aparecia na década de 60 aí como uma questão e apareceu, inclusive, aqui no Brasil, né? Nós terminamos a nossa última aula exatamente nesse ponto, né? Para mostrar para vocês. Mostrei essa foto, que é uma pichação que estava acontecendo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mais de 100 mil, né, pessoas reunidas, inspiradas aí por esses movimentos que aconteceram em vários outros países, e aqui em especial no Brasil, nós estamos em plena ditadura militar. Em plena ditadura militar, e esse foi um dos vários movimentos, né, que aconteceram e que foi importante para fazer mudar essa história, né, aqui no Brasil, com todas as questões que isso de alguma forma impôs. Então, hoje quero seguir com vocês, né, um pouco com essa psicologia social e como que ela foi, de algum modo, se apresentando e os problemas que isso apareceu, que no vídeo, de certa forma, vai também ser relembrado com problemas metodológicos, o reconhecimento das diversas pesquisas, né, que eram realizadas ou não eram realizadas, que era necessário, de algum modo, que a psicologia social começasse a produzir esse elemento. Então, esse movimento todo, né, de questionamento que vai aparecer aí na década de 60, mais ao final da década de 60, vai colocar algumas questões, né, para a psicologia social, principalmente aqui na América Latina, aonde ela vai estar oscilando, né, e eu citei isso para vocês ontem, desse pragmatismo norte-americano, quando a gente fala a palavra pragmatismo, né? Nós estamos falando dessa lógica muito própria dos Estados Unidos, para que serve? Então, esse objeto aqui, nós vamos usar ele, para que serve? Essa teoria aqui, ela se aplica como? Uma psicologia pragmática é uma psicologia mais preocupada com essa aplicabilidade, com o resultado. Então, era essa uma visão que aparecia,
e até hoje, né, ela atravessa um pouco a psicologia também, e uma visão que estava mais conectada, né, com essa origem da psicologia, que vem dessas questões filosóficas, existenciais, né, os vários autores que influenciaram o nascimento da psicologia. Dentre eles, né, estava aí uma tradição tanto filosófica como sociológica, né, do lado aí do pragmatismo, quando vocês puderem encontrar, né, com a história da psicologia e a psicologia social nesse meio aí, tentando encontrar um lugar para constituir, de fato, o seu objeto de estudo. Então, um movimento mais crítico, né, de alguma forma, começa a acontecer a partir aí do final da década de 70, né, 1979. 1979 também foi um ano bem agitado aqui no Brasil, onde a gente já começa com as discussões em torno do hospital psiquiátrico, das lógicas da saúde, da privatização excessiva, né, de algumas políticas. Então, era também um momento efervescente aí no mundo. E aí, em 79, dentro aí da psicologia social, começam a aparecer algumas propostas, né, com propostas ditas mais concretas, mais consistentes, conectando a psicologia social ao materialismo histórico, né, do nosso, que nós já conhecemos, né, o Karl Marx, né, e trabalhos voltados também para a comunidade. Então, o materialismo histórico vai ser um capítulo muito especial aí da psicologia social, porque eles vão se servir dessa orientação para entender um pouco o que seria o trabalho da psicologia social. Então, para vocês, o Karl Marx vocês conhecem, né, gente? O Karl Marx é uma figura já conhecida, né? O livro mais conhecido dele é O Capital. E aí o materialismo histórico, né, vai ser uma teoria marxista que defende que a evolução, né, e a organização da sociedade, ela vai estar intimamente conectada, vai se articular de um modo muito orgânico com a capacidade de produção e as relações sociais de produtividade. Ou seja, para Marx, pensar uma sociedade, né, pensar uma cultura, pensar o modo como o sujeito se apresenta no contexto onde ele se insere, de alguma forma, levar em conta também os modos de produção. Levar em conta também como que essa sociedade sobrevive. Em determinado momento da nossa história, nessa transição do feudalismo, nós vamos ver que o trabalho, nesse momento, ele era um trabalho vinculado à comunidade. Era um trabalho vinculado, de certa forma, àquele contexto onde ele se inseria no feudo. À medida que a individualidade do trabalho vai se inscrevendo, esse senhor feudal, que também, de certa forma, tinha obrigações com esse trabalhador, é claro que não eram obrigações trabalhistas, né, como a gente tem hoje, mas ali da convivência, de certa forma, do cuidado, de uma questão ali moral daquela formação daquele grupo. Quando esse sujeito começa a sair, a relação do trabalho com o indivíduo também começa a mudar. Ou seja, se num primeiro momento não era possível uma ascensão econômica, porque ele estava ali de alguma forma estagnado numa posição, porque ele nasceu para ser servo, a partir do advento do mercantilismo, mais tarde do capitalismo, é possível uma ascensão econômica, mas aquele sujeito está por conta própria. Se ele cair, ele pode subir, assim como ele pode cair. Então, Marx vai ler a nossa história pensando na economia, o modo de produção capitalista. Com todas as críticas que nós podemos ter com o modo de produção capitalista, nós vamos encontrar alguns autores dizendo que o capitalismo foi o único, com todos os problemas que ele tem, né, porque ele trabalha pela diferença, né, como o próprio Marx vai apontar,
pela mais-valia, né? O nosso patrão, ele ganha dinheiro porque a gente trabalha a mais do que aquilo que ele nos paga. O capitalismo, de alguma forma, conseguiu produzir riquezas, né? Foi talvez o único modo de produção, modo de articulação econômica que produziu mais riquezas. Qual que é o grande problema? Elas estão concentradas, cada vez mais concentradas, né? Então, quando a gente olha para a história da humanidade, Marx vai nos lembrar que é necessário olhar para essa mesma história sem esquecer de como que essas relações de produção, relações econômicas, né, relações de troca aí, de trabalho e pagamento por esse trabalho também, de alguma forma, aconteceu. Esse é o materialismo histórico. Vamos seguir? Vamos seguir? Tomando o materialismo histórico como via de orientação, né, como crivo de leitura, o primeiro ponto aí que se apresenta foi a psicologia, né, e no caso a psicologia social, superar esse lugar que a psicologia de alguma forma foi vinculada no seu início, que é essa posição mais biologicista. Um dos elementos, né, que vai aparecer aí na história da psicologia, e um autor, né, que vai influenciar várias teorias da psicologia é o Darwin. Algumas teorias do campo da educação muito conectadas com o darwinismo, né, que o sujeito, no contexto social onde ele se insere, ele vai se adaptar às condições que esse contexto, de algum modo, vai apresentar. Então, assim, essa influência grande, né, da biologia para a psicologia. Alguns autores, inclusive, consideravam que a psicologia, na verdade, era um ramo da biologia. Então, para que a psicologia social, de alguma forma, se estabelecesse, era preciso, né, de algum modo, ultrapassar isso, né? E uma dicotomia que nós vamos citar aqui, daqui a pouco, essa dicotomia do corpo-mente, né? Não o corpo-mente, né? Porque o corpo-mente, o corpo conta mentiras mesmo, né? E também conta verdades, mas do corpo e a mente, né? O organismo e a subjetividade, que para muitos autores o organismo acabava suplantando, né, essa subjetividade. Bastava estudar o cérebro para você entender a subjetividade. Bastava entender o funcionamento neurológico para que você, de alguma forma, compreendesse a subjetividade. E não pensem que essa tradição ela se perdeu na história. Porque, vez por outra, né, hoje a gente tem encontrado, por exemplo, né, uma psiquiatria mais biologicista que vai tomar uma lógica muito próxima dessa que nós vamos encontrar aí no início, no final do século XIX, no início do século XX, tomando o corpo como aquele que deve ser a intervenção primeira, quer dizer, dou o remédio e isso está resolvido. É esse que é o tratamento. E o que a gente tem aprendido ao longo da história da saúde mental, que o remédio é só um pedaço dessa história. Que essa psiquiatria mais biologicista, de certa forma, ela está com segundas intenções, né? Que é retomar, de algum modo, o poder da medicina sobre as outras disciplinas, né? A psicologia, o serviço social, a fisioterapia, a enfermagem e tantas outras, né? Então esse indivíduo, né, ele era considerado um organismo, não é? Que tem aí um mundo interno, né, que interage com o meio físico, e é essa interação desse organismo, enquanto organismo, que vai produzir os processos psicológicos. Então, considerando a dimensão biológica, né, a psicologia social precisou incluir nessa conta o aspecto histórico do indivíduo. Ou seja,
para ampliar o seu campo de pesquisa, para entender a complexidade desse sujeito, foi preciso incluir nessa conta, principalmente a partir da influência aí do materialismo histórico, a história do indivíduo. Que esse indivíduo, ele nasce, ele é falado, né? Ele é nomeado por um outro, e isso influi diretamente na história dele. Ou seja, é preciso levar em conta esse contexto, né? Então, é um indivíduo que fala e produz cultura, né? Que ele está circunscrito no tempo, né? Então, as gerações, né, elas estão cada vez mais achatadas, né? Às vezes, à medida que a nossa sociedade foi se acelerando a partir do processo de informatização, né, de criação de redes virtuais, de instrumentos, né, que aceleraram a nossa vida, né? Vários desses processos, né, tecnológicos mudaram a nossa cultura. Ou seja, hoje, né, o telefone celular, isso não é objeto aqui da nossa discussão, né, mas tirar esse elemento aqui, né, o celular, da nossa conta hoje, de alguma forma, não entender bem como é que funciona o nosso contexto social. Então, é preciso entender esse sujeito que fala, produz, também dentro de um contexto específico. Então, o ser humano ele vai trazer consigo uma dimensão, né, que não vai poder ser descartada. Nunca poderia ter sido descartada, que é a sua condição social e histórica, né? Porque se você, de alguma forma, elimina a condição social histórica, nós podemos ter o risco de uma visão um pouco distorcida, ideológica, né, de seu comportamento. Mas se a gente não entende como esses elementos vão se inserir nessa história, nós também não vamos entender, por exemplo, como a questão do preconceito e do racismo aparece hoje. Como que a nossa posição masculina de dominação do feminino se constitui até hoje. Então, de algum modo, ter essa visão histórica, ela nos ajuda a entender do que é que nós estamos falando. Né? Quando, por exemplo, os jesuítas chegaram no Brasil, né, e, de certa forma, os jesuítas protegiam um pouco os índios dos portugueses, porque entendiam que aquele sujeito ali, ele podia ser catequizado. Mas a intenção dos jesuítas não era de garantir um direito humano, uma cidadania. É porque eles queriam garantir a catequização dos índios. Então, eles tinham que estar vivos, inseridos nesse contexto. Né? Há uma série de histórias, né, nessa época aí da colonização, que os portugueses faziam um processo de aculturação, ou seja, desvalorizavam as culturas que aqui existiam para produzir a supremacia da cultura portuguesa. Então, entender essas histórias nos permite, por exemplo, entender algumas questões subjetivas que ainda nos atravessam hoje. Né? Então, tirar a condição social é olhar para o homem de maneira muito parcial. Viver mais tem a ver com diversas políticas públicas que nasceram em 1988, com o advento da nossa Constituição Federal, e logo em seguida, né, a promulgação da Lei 8080, né, que é a lei do SUS, e que, de algum modo, foi colocando no território, né, a necessidade de se entender quais eram as prioridades para aquele sujeito que vivia na comunidade. Por exemplo, a criação do programa médico de família tem a ver com um surto de dengue, se eu não estou enganado, em Niterói, que vai olhar para um modelo que já existia em outros países, de um médico que acompanhava a história da família. Ou seja, é necessário, né, sempre que a gente for pensar o sujeito, e aí, é claro, eu estou falando para vocês aqui no contexto
né, da psicologia social levar em conta essa condição histórica. Então, as ciências humanas, num primeiro tempo, ela vai ter que se haver com isso, né? Porque o positivismo, né, como eu coloco aí para vocês, né, na procura da objetividade, ela perdeu o ser humano, né? O ser humano não enquanto organismo, né, o ser humano não enquanto esse objeto funcional, mas o ser humano enquanto singularidade, né? O ser humano enquanto subjetividade privatizada, né, que é um termo que eu gosto de usar muito aí na história da psicologia, que é um termo do Luiz Cláudio Figueiredo, né, desse mundo interno que nos é próprio. Né? Então, mesmo com uma análise crítica do conhecimento, né, enquanto descrição, que o positivismo tinha isso, ele conseguia fazer lá um método para descrever e entender, né, mas ele não dava conta da dinâmica, né, do vivo do ser humano, que é sempre um agente de mudança. E aí vocês vão lembrar daquela frase, né, do Heráclito, né, nenhum homem atravessa o mesmo rio, porque o rio não é o mesmo e o homem também não é o mesmo. A única coisa que não muda nesse mundo é que o mundo sempre muda. E, de certa forma, o positivismo engessou esse olhar sobre a humanidade, sobre o indivíduo, sobre esse ser social, e era preciso, de algum modo, resgatar essa medida. Então, a psicologia social ela vai buscar, né, o indivíduo, né, na sua intersecção, né, de sua história, né, com a história da sociedade, porque ela vai entender se você tem um olhar congelado sobre o sujeito, sem considerar o contexto que está em volta dele, esse olhar sempre vai ser viciado, ou, de alguma forma, não vai entender a complexidade daquele caso. Então, ter esse olhar, né, permitiria compreender, né, vai permitir compreender o sujeito, não só como esse que vai ser efeito da história, mas também produtor dessa história. E aí tem esse ponto, eu acho assim, muito interessante, vou até trazer aqui algumas estatísticas para vocês, para a gente entender do que eu estou falando. Então, a ideologia, que vai de alguma forma fazer parte, né, do nosso modo de olhar o mundo, a ideologia, de certa forma, é a lente que, de algum modo, eu vou olhar para um contexto, né? O problema é essa ideologia ser tomada como verdade e ser tomada como imutável. Então, a partir da psicologia social, na verdade, não só a partir da psicologia social, tem alguns autores na filosofia, e a gente pode destacar o Nietzsche, né? O Nietzsche não vai trabalhar com o conceito de ideologia, ele vai falar de ficção, né? E aí ele vai dizer que a ficção é aquilo que nós vamos usar para construir, ler a nossa realidade. Essa ficção, ela é sempre parcial, ela é sempre não toda, ela sempre está em mudança, porque a realidade do sujeito com o mundo também está sempre em mudança. Esse homem, né, tomado aí por essa ideologia, que também é um produto histórico, ele vai trazer consigo uma concepção de homem necessária, né? Quer dizer, o que ele entende, né? Que contexto que é esse que se insere. Então, quando a psicologia social ela vai olhar para essas teorias, ela vai perceber que no interior dessas teorias existe uma ideologia, uma certa concepção de homem que vai produzir também uma certa leitura das relações sociais. A cada teoria, né, nós vamos ter aí um certo véu que vai me permitir ver um determinado tipo de homem e também um determinado tipo de relação desse homem com o mundo. Então, a psicologia social, quando ela vai se estabelecendo, ela também vai percebendo tudo isso.
né? Então, ela vai ter a necessidade de perceber essa concepção de homem, que vai ser necessária, né, para reproduzir as relações sociais, na manutenção das relações de produção da vida material, ou seja, como você vê o mundo vai ser como você, de certa forma, organiza o mundo. E na medida, e aí é o ponto que me interessa nessa parte, e na medida que a história se produz nesse movimento dialético, né? A história ela não é linear, então, dentro aí dessa dialética, cada sociedade, na organização da produção de sua vida material, vai gerar sempre também uma contradição fundamental. Ou seja, todo modo de organização social vai produzir alguma anomia, vai produzir alguém que não está incluído nesse processo, ou alguém que tem uma posição menor. A democracia, que é o que nós melhor inventamos para de alguma forma, conduzir aí os nossos governos, a maioria dos governos pelo mundo, não deu conta de sanar uma série de questões que tem a ver com o capitalismo, que tem a ver com os modos de produção, tem a ver com os modos de organização social. Eu já contei essa história para vocês, mas talvez sirva aí como exemplo, né, para a gente pensar como que uma sociedade se organiza e a gente vai percebendo essas contradições, né? Belo Horizonte, quando nasce, ela nasce dentro da Avenida do Contorno. Dentro da Contorno deveria estar a capital. Nessa mesma avenida, nós temos o nosso primeiro hospital psiquiátrico, o Raul Soares, né, Instituto Raul Soares, que fica ali na região do Santa Ifigênia, em frente ali à Praça Floriano Peixoto, né, que é o nome daquela praça. E aí, geograficamente, o hospital está do lado de fora da cidade. Olha que interessante. Tem uma avenida, né, que marca o dentro da cidade, aqueles que estão incluídos, aqueles que fazem parte do processo, mas esse círculo, né, esse circuito que é feito em torno da cidade, necessariamente deixa alguém de fora. Nesse caso aí, os loucos. Então, toda organização social sempre vai, de alguma forma, deparar com algumas contradições. Mas, né, e aí a gente pode pensar nas democracias mais antigas, talvez nos países aí onde há uma consolidação mais evidente dos direitos sociais, dos direitos humanos, nós vamos perceber um pouco essa mudança, né? Então, mas quando é possível, né, o processo de superação dessas contradições, é possível vislumbrar uma certa consolidação de uma nova sociedade, que pode ser qualitativamente diferente da anterior. Ou seja, quando um determinado sistema social percebe que o seu modo de funcionamento ele produz esses ruídos, esse próprio sistema pode ir fazendo esse ajuste. Uma discussão que tem voltado agora, e eu não sei se vocês têm acompanhado, renda mínima. A renda mínima é uma renda para todos os brasileiros, sustentar aquilo que é necessário, né, para se garantir a cidadania dentro de um Estado democrático de direitos. Ou seja, ter uma refeição boa, comida na mesa, ter aonde morar, ter como se locomover, um mínimo aí de segurança e saúde garantidos. E outras coisas, né, que, de alguma forma, o trabalhador, de posse dessa renda mínima, que ia garantir o mínimo para a existência dele, ele trabalharia para superar
ou evoluir, né, ou, de alguma forma, se qualificar mais para que ele continuasse melhorando aí o seu nível econômico, de formação e etc. Né? Então, renda mínima tem aparecido aí como um ponto fundamental. E aí eu quero mostrar para vocês, né, uma garantia de direitos ou uma garantia de recursos, existe efeitos em outros fatores tão importantes. Essa pesquisa que eu estou mostrando para vocês, se eu não estou enganado, ela é de 2019 e ela vai fazer um ranking dos 10 países mais ricos do mundo em contraposição aos 10 países mais pobres. Então, nessa primeira imagem que vocês veem aí, de um lado está o mais rico, que é o Catar, onde vai ser a próxima Copa do Mundo, né? Então, vocês já podem comprar a passagem para vocês conhecerem qual que é o país mais rico do mundo em relação ao PIB, né? Que é a renda per capita aí por habitante, mas também do lado, aqui do meu lado esquerdo, né? Também de vocês que estão de frente aí, a República Centro-Africana, né? Então, o que vocês vão perceber? Né? A população, né, de 5 milhões de um e 2 milhões de outro. Eu quero destacar esse ponto. A renda per capita do país mais pobre é 656 dólares por ano, né? Se fosse por mês, estava bom, né, gente? Vocês queriam... Você está recebendo, né, Letícia? 656 dólares por mês lá, vendendo lá colchões e outras coisas. Certeza que eu adoraria. Principalmente agora. E aí, do lado aqui do Catar, é 129 mil dólares e 726, né? 129.726 dólares a renda per capita no Catar. Olha como o sujeito, né? Claro que 129 mil dólares é bastante dinheiro, né? Assim, tá até bem distante do que a gente tem aqui no Brasil. Mas eu quero mostrar para vocês os efeitos quando uma sociedade tem os instrumentos para poder corrigir aquilo que está equivocado, né? Expectativa de vida lá na República Centro-Africana, 52,3 anos. Aqui no Brasil, né, com todas as nossas desigualdades, nós já ultrapassamos aí a faixa dos 78, 79, 80, dependendo do estado, né? Lá no Catar, 78,7 anos. Até achei que eles poderiam viver um pouco mais. Isso acontece em alguns países que têm a renda per capita mais alta. Mas existem outros fatores que a gente tem que levar em conta. Olha o nível de analfabetismo, né, em ambos os países. Lá onde a renda é precária, 48,6%. Aqui lá no Catar, 93,1%. Né? Taxa de natalidade, né, por 1.000 pessoas. Lá na República Centro-Africana, 34,7%. Lá no Catar, 9,7 por 1.000 habitantes. Né? Quer dizer, que uma sociedade que se organiza, isso vai, de alguma forma, tendo efeitos sobre todo o contexto social. Expectativa de vida, saúde, moradia, planejamento familiar, tudo isso vai estar envolvido. Né? Então, mas é preciso que essa sociedade tenha crítica em seus processos. Vou mostrar para vocês aí só o segundo lugar para vocês verem, né? Luxemburgo, né? Que tem 582 mil habitantes, gente. Que beleza, né? 582 mil habitantes é muito pouco habitante, né? E a República Democrática do Congo. Então, a renda per capita, né? Lá no Congo é 784, né? E lá em Luxemburgo, 101.936 dólares. Olha o efeito disso, né,
sobre a vida dessas pessoas. De um lado, 57,3%, do outro, 82,3%. A taxa de natalidade, 34,2%, muito parecido, né, e 11,4%. Então, quando eu coloco para vocês aqui, né, que uma sociedade que consegue localizar os processos que estão aí, de alguma forma, com um problema, que são ideológicos, imunidade parlamentar. Para que servia a imunidade parlamentar no início da democratização do Brasil? Que esses que estavam neste processo, ligados diretamente nesse processo de democratização, que eram os políticos, que eles tivessem garantias, segurança com relação ao lugar que eles ocupavam, porque nós tínhamos acabado de sair de uma ditadura, um golpe militar. Hoje, passado aí mais de 30 anos, né? A democratização, vamos pegar principalmente a partir da nossa Constituição Federal, a imunidade parlamentar virou outra coisa. Ao invés de proteção para que se garantisse aí, de algum modo, a legitimidade, né, do nosso Estado Democrático de Direito, virou recurso de proteção para cometimento de crime, né? Então, essas contradições que é necessário, não faz sentido, por exemplo, um presidente dar 67% de aumento para os ministros, enquanto a gente está capengando aí com os recursos destinados à população que não tem dado conta de trabalhar, ou que perdeu o emprego, etc. Né? Então, não tem sentido, por exemplo, você botar fogo na Amazônia, considerando que a Amazônia pode ser um passivo que pode dar retorno para o país. Enfim, né? Existem contradições em todos os países. E quando há um olhar sobre a relação do sujeito com a sociedade e da sociedade nesse sentido também para com o sujeito, é possível tratar, né, essas ambiguidades. Nós temos muitas, né? Vocês sabem dizer de alguma questão que a gente pode olhar para o nosso contexto social e dizer, olha, tem algo errado aí. Vou citar só mais uma para vocês. As mulheres, até hoje, têm salários menores do que os dos homens. Não é verdade? Até hoje, as mulheres têm dificuldade, né, de ter um salário digno, exercendo aí a mesma função, de que um homem. Um homem negro tem mais dificuldade de ter acesso a determinados postos de trabalho do que um homem branco. E só para terminar essa lista, uma mulher negra é a que tem mais dificuldade de qualquer tipo de inserção formal no trabalho. Geralmente, a mulher negra é aquela que até a década de 90 aparecia nas novelas como a empregada doméstica. Então, assim, não faltam contradições. Então, para que essa contradição não negue a todo momento, né, a sociedade que se produz, né, se faz necessário a ideologia, né, valores, explicações tidas como verdadeiras. Então, dentro de cada sociedade, nós vamos perceber que existem elementos que, de alguma forma, velam essas contradições, que a gente acaba banalizando algumas situações que não deveriam ser banalizadas, né? Como, por exemplo, associar a corrupção à política. Mas política é todo corrupto, né? No Brasil, a gente tem muito isso, né? A gente tem uma facilidade para fazer essa associação, né, muito
imediata, não, mas isso é assim mesmo, né? Sempre foi assim, nunca vai mudar. Então, para dar um contorno, né, nós podemos tomar como exemplo, né, um país aí hipotético, né, não vamos dar nomes para esse país, que justifica que o modelo educacional para a escola pública tem que ser único, a mesma escola para todo mundo, né? E esse mesmo país hipotético, ele vai criticar, né, de modo muito agressivo, um dos autores mais citados aí no Brasil, né, do Brasil, no mundo, no campo da educação, que vai defender exatamente o contrário, né? Então, quando essa lógica de se pensar uma realidade, nós temos que fazer uma educação pública desse modo, tem um ponto, né, que vai, não, mas a educação pública ela tem que ser igual, né, porque ela é para todos, ela é isonômica. Mas quando a gente olha do outro lado dessa esfera, nós vamos encontrar nas escolas que estão fora desse contexto de realidade, né, as maiores escolas, ela vai ter como segundo método mais utilizado o método desse autor que é tão criticado, que é o Paulo Freire. E aí, só para dizer para vocês que ele é o segundo, qual que é o primeiro, hein? Método educacional mais utilizado nas escolas, Jean Piaget, pai do construtivismo. Ele, junto com outros autores, né, como Leontiev, que eu vou citar para vocês daqui a pouco, o Luria, né, vão ser responsáveis por pensar essa educação, pensando aí, né, na relação do sujeito com o conhecimento, assim como aconteceu aqui com Paulo Freire, né, que vai ensinar para a gente que é preciso ter modelos de educação que esteja conectado intrinsecamente com a realidade do sujeito. Então, quando Paulo Freire diz que a educação precisa olhar para a realidade, Paulo Freire está dizendo que é preciso incluir na educação elementos do contexto de quem está aprendendo, não é? De quem está aprendendo, né? Por exemplo, eu, para dar uma boa aula, eu devia conhecer melhor o contexto de vocês. Não é tão boa assim essa aula, porque eu não tenho ideia, né, da maioria de vocês por onde vocês andam, o que vocês fazem, o que vocês gostam, o que vocês escutam, o que vocês veem. A gente, inclusive, pode fazer esse exercício de psicologia social, né, uma espécie aí de autorretrato, para a gente ver, né, quais são os elementos que nos atravessam, o que a gente tem em comum, né, quais são os nossos pontos de divergência, o que nos conecta, e aí sim produzir um conhecimento de fato interessante. Tem um livro, gente, para quem gosta dessas coisas de educação, não sei se eu já indiquei ele para vocês em algum momento, chamado Volta ao Mundo em 3 Escolas, de um mocinho chamado André Gravatar. E qualquer dia eu vou chamar ele para conversar com a gente. Vamos ver se ele vai topar, porque ele e ele vai fazer essa pesquisa numa escola aqui do norte de Minas, não sei dizer exatamente qual que é a cidade, e lá tinha o biscoito escrevido. Eu já contei essa história para vocês, do biscoito escrevido. Então, quando eles estavam lá fazendo essa pesquisa, né, nessa escola, que é uma escola freiriana, né, articulada aí aos métodos de Paulo Freire, eles encontraram uma senhora lá que, quando eles foram, né, constituir a escola, eles convidaram a comunidade para fazer parte dos processos educacionais. E aí uma senhora falou que ela educação não era uma coisa que estava no alcance dela, que ela só era cozinheira, que ela gostava de fazer um biscoito que, inclusive, era muito famoso na comunidade, e esse biscoito tinha diversas formas. Às vezes ela fazia forma de um bichinho, forma de um objeto, etc. E aí eles deram a ideia, só por que a senhora não faz na forma de letras? E aí foi introduzido
né, nessa escola, junto com a aula de português, a aula de biscoito escrevido, onde as crianças aprendiam a fazer o biscoito com essa senhora, ao mesmo tempo que faziam o formato do biscoito com a letra do nome, né? E aí, nesse momento, né, chamar Sofia não é tão bom como chamar Fabrício, né? Eu comeria mais biscoitos, né, Sofia? Com certeza, né, para escrever o meu nome, né? Então, assim, é disso que o Paulo Freire está trazendo. É isso que eu estou querendo trazer para vocês com relação a essa lógica de perceber, né, essas entranhas da sociedade e as ideologias, né, que estão em torno dela. Posso caminhar? Tá um papo assim muito... Pode. Tá um papo assim muito duro? Geralmente o começo é mais duro, né? Fabrício, só uma pergunta. A aula está sendo gravada ou não? Está sendo gravada. Ah, tá. Não, porque o Samir mandou que ele teve um problema com a internet dele. Não, está sendo gravada e depois eu mando o link para vocês. Tá bom? Olha só. Então, quando a psicologia, né? E aí eu vou mostrar isso para vocês. Eu gosto sempre de mostrar as coisas que eu falo. Então, quando a psicologia apenas escreve as relações entre os homens e as instituições sociais, né? Sem considerar, né, essa dimensão, né, de que ela é também um produto histórico, dialético, em alguma medida ela vai acabar reproduzindo as ideologias. Eu vou citar para vocês uma prática da psicologia, da história da psicologia jurídica, né, que é a psicologia do testemunho. Né? A psicologia do testemunho, nesse encontro da psicologia com o direito, na virada do século XIX para o século XX, foi uma psicologia que se submetia a essa lógica mais de avaliação, né? Um pouco para dizer se o sujeito estava ou não dizendo a verdade, né? E o que essa psicologia, de alguma forma, produzia era a ampliação do caráter punitivo do direito. Ou seja, no lugar, né, de trabalhar para a emancipação do sujeito, para a retificação dele no contexto social, enfim, tudo isso que pode compor o trabalho do psicólogo, a psicologia mais reproduzia os preconceitos sociais da época do que, de fato, fazia o seu trabalho. Ou seja, quando ela não está atenta a isso, ela acaba reproduzindo essa questão. Mas esta humana ciência, né? Essa humana ciência teve a sua história, momentos em que a complexidade do sujeito e seu laço com a sociedade foi deixado de fora ou desconsiderado, né? Ele foi considerado menos importante, né, frente aí ao organismo, né, que é aquele primeiro momento, né, da psicologia mais positivista e etc. Né? Então, se o homem não for visto como produto e produtor, né, da sua realidade, do contexto onde ele se insere e, de alguma forma, influenciado por esse contexto, a psicologia vai acabar reproduzindo as condições que vão impedir a emergência dessas mesmas contradições e a transformação social, que é uma acusação que a psicologia recebeu em alguns momentos, que ela, de fato, não promovia, né, a emancipação do sujeito, enfim, não tinha essa leitura de complexidade que estava a serviço de um discurso. E perceber, né, essas ideologias é, de alguma forma, dar conta de escutar bem o que está em jogo nessa história que eu vou mostrar para vocês.
Maria José, tu não tá me ouvindo chamar, não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar, não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude.
Fica aí fazendo nada. Desenhando um nome. Quando o sujeito, né, e o seu entorno está destituído de entender, né, os processos aprisionadores, né, que o contexto social nos impõe, ele também não tem crítica, tampouco recurso para fugir deles, né? Deixa eu tirar o Miguel aqui, gente, só um minutinho. Vai para lá, Miguel. Então, vê que vocês percebam, né, que Maria, né, ela estava lá desenhando no seu caderno, né, desenhando o seu nome, e a mãe intervém, né, Maria vai crescendo e vendo aquele ciclo, né, de alguma forma se reproduzir. A gente percebe a vida de Maria seguindo aí como se fosse um pouco o mesmo, né, assim, é o destino de toda mulher do sertão, do Ceará, né, é o destino de todo homem, e isso não tem nada a ver com destino, isso tem a ver com essa leitura que a gente pode fazer do contexto onde esse sujeito vai se inserir. Né? No caso aí de Maria, né, aparece algo muito importante, que é a questão da educação. Né? Se tem uma coisa que pode permitir que esse sujeito tenha acesso a essa leitura mais crítica sobre a sua realidade e os dispositivos necessários, porque também não basta só ter a crítica, né, sobre a realidade, né, há que se fazer essa observação. É preciso também ter acesso aos dispositivos e aos recursos para que essa realidade possa mudar. Né? Não adianta só eu dizer que Maria está aí dentro de um ciclo onde as mulheres ocupam essa posição do lar, de não ter que estudar, né? Isso era bem comum até bem pouco tempo atrás, né? Para que você vai estudar, menina? Você vai casar mesmo. Então, quer dizer, essas amarrações, né, sociais que vão, de alguma forma, cristalizar a posição, né, de cada um dentro de um contexto específico, né?